Elias anuncia um castigo àquele povo de Galaade. Castigo. Será que o castigo vem de Deus? Eu não acredito que Deus castiga, mas eu acredito que Deus, Ele permite o castigo. Ele permite o castigo porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Infelizmente, estamos vivendo uma época de dificuldade, de crise, de pandemia. Infelizmente, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Uma humanidade pervertida, cheia de violência, cheia de falta de amor ao próximo, falta de temor a Deus. Então Deus permite que nós passamos por essas dificuldades, mas Ele nos promete, Ele cuida de nós, Ele nos protege. Elias, quem foi Elias? Elias foi aquele profeta que esteve na transfiguração de Jesus. Então naquela época, aquele povo da cidade de Galaade, eles adoravam um Deus falso. Quem é o nosso Deus falso hoje? É o dinheiro, é a arrogância, é o poder. Então, Deus, Ele designou a Elias, que levasse até aquele povo, avisasse aquele povo sobre o castigo que viria, que seria uma seca, Aquele povo, eles adoravam aquele Deus falso, e aquele Deus, para eles, seria aquele que eles clamavam quando eles quisessem que viesse chuva. Então, por que a seca, Porque adoravam Deus que mandava chuva. Então, Deus permitiu a seca durante alguns anos. E pediu então a Elias que avisasse aquele povo, mas que ele fugisse dali, porque Deus estava protegendo Elias. Que ele fosse para as torrentes próximas ao Rio Jordão. E ele mandaria que os corvos então alimentassem Elias. Aí todos os dias os corvos levavam alimento e Elias à noite bebia a água daquele córrego. E o tempo foi passando e a seca continuou e aqueles rios foram secando. Então Deus mandou outra providência para Elias. Pediu então que ele fosse para a cidade de Seripta, onde ele iria encontrar uma viúva. E ele iria mandar que a viúva também cuidasse de Elias. Então assim ele o fez. E chegando naquele lugar, a primeira coisa que ele vê é aquela viúva. E pede a ela então que o traga um copo com água. E quando ela sai para pegar água, então Elias pede que também o traga um pedaço de pão. E ela diz: por Deus, eu estou aqui a catar 2 pedaços de lenha, justamente porque eu não tenho um pão assado. Eu só tenho um restinho de farinha na lata e um pouco de azeite na ânfora. Só vai dar para fazer 2 pães, um para mim e um para o meu filho. E aí então comeremos e esperaremos a morte chegar. Aquele povo já não tinha mais esperança, porque eles não tinham mais o que comer. A seca continuava. Então, Elias fala para ela: Deus é o Deus da providência. Enquanto eu estiver aqui, não vai lhe faltar nem farinha na sua lata, nem azeite na sua ânfora. Porque Deus manda te dizer que enquanto houver seca na face da terra, não vai te faltar nada. Então, aquela viúva obedece, faz aquele pão para Elias, depois o dele e do filho, e daí então nunca mais faltou. Mas a seca continua, e chegando um certo período, o filho daquela viúva adoece. E ele fica tão mal que ele vem a falecer. E aquela viúva então desesperada chega até Elias e fala: quem é você que traz à tona os meus pecados e ainda mata o meu filho? Elias então toma aquele filho daquela viúva nos seus braços e o leva
até o andar de cima, onde ele dormia, e o coloca no seu leito. E aí Elias clama a Deus: Senhor, por quê? A pobre viúva que me ajuda, que me sustenta, que cuida de mim, até a ela o Senhor quer afligir? Tem misericórdia, Senhor. Então Elias debruça 3 vezes diante daquele menino sem vida e pede ao Senhor que o devolva, que devolva aquela alma àquele garoto. E imediatamente a sua alma retorna ao seu corpo. E Elias o toma nos braços e leva até a sua mãe e diz: Vedes, seu filho está vivo. E ela então toma seus filhos nos braços e fala para Elias: Tu és verdadeiramente um homem de Deus. No momento que estamos vivendo, nessas dificuldades que estamos passando, nós nunca devemos perder a nossa fé em Deus. Nós devemos confiar nele. Nós devemos entregar a nossa vida a Ele, para que Ele venha a tomar providência e venha a cuidar de nós.